bem? Caramba, olha eu aqui no novo formato. Falei com vocês que cada aula ia ser uma aula diferente, eu tô dizendo, uma surpresa para vocês, então, tô aqui, né? Hoje nós falaremos sobre os fenômenos atmosféricos. Poxa, podia eu estar aqui com uma sombrinha para fingir que tá chovendo, mas não pensei nisso, não trouxe a minha sombrinha. Ficaremos aí então com essa imagem de um tornado e dessa frente fria surgindo, tá bom? Bom, primeiro, para falar dos fenômenos atmosféricos, a gente precisa lembrar que esses fenômenos, eles acontecem na troposfera. A troposfera, vocês lembram disso, por favor, eles estudaram bastante isso comigo. A troposfera, ela é uma das camadas da atmosfera, lembra? Troposfera, mesosfera, estratosfera, exosfera, vocês lembram disso? Espero que sim. Então, fenômenos atmosféricos acontecem na troposfera. E, afinal de contas, o que são esses fenômenos atmosféricos? Os fenômenos atmosféricos são fenômenos, acontecimentos que ocorrem, adivinha onde? Na atmosfera. Tudo natural que ocorre ali na atmosfera é um fenômeno atmosférico. Exemplos de fenômenos atmosféricos. Chuva. Outro exemplo, vento. Outro exemplo, ciclones. Tudo isso vocês já conhecem. Furacões também, relâmpagos. Variações de temperatura. Ai, tá muito frio, ficou quente de repente. Gente, como é possível? Ou então, nossa, o dia estava tão lindo, de repente, ai, tá tão abafado, o que aconteceu? Isso tudo é fenômeno atmosférico, tá bom? E aí, vamos lá. Quem vai estudar os fenômenos atmosféricos? Adivinha só, a meteorologia, aquela que a gente fala que nunca acerta. Ah, passou lá que choveu, trouxe sombrinha, não choveu, foi nada. Gente, não tem como você saber certinho se vai ou não vai chover. Você sabe a probabilidade, né, a chance que tem de chover ou não chover. Porque é um fenômeno natural, você não tem como dominar esse fenômeno. Você não sabe o que se passa nesse fenômeno exatamente. Então, através de alguns cálculos, você tenta prevê-lo. Por isso que a gente chama de previsão. E a meteorologia vai estudar, então, essas variações nesses fenômenos. Se está sol, se está nublado, se está chovendo, se vai cair granizo, se não vai, se vai nevar, se vai ficar muito quente, tudo isso. E aí, então, para falar desses fenômenos, a gente vai pensar um pouquinho nas nuvens. As nuvens, elas estão, então, nessa camada da atmosfera. E essas nuvens, elas vão carregar o quê? Vapor de água. Água, gotículas, água em estado líquido e água também em estado sólido, cristais. Nas nuvens presentes em muitos dos fenômenos atmosféricos, então, nós temos a água nos 3 estados. O que vai variar é a concentração desses estados. Se você tem mais vapor, se você tem mais gotículas, se você tem mais cristais. Se você tiver mais vapor, não vai chover, vai formar aquelas nuvens lindas, longe, distantes. Se por acaso, se você tiver mais gotículas, significa que essa chuva, essa nuvem, ela está condensando cada vez mais, que ela está ficando pesada, que tem muita água nessa nuvem e essa água a qualquer momento vai cair. No caso dos cristais, se você tiver mais cristais que os outros, o que pode acontecer? Granizo, vai chover gelo, na verdade. Não chove água em estado líquido, mas no estado sólido. Além disso, essas nuvens elas podem conter poeira e fuligem. Queimou alguma coisa, essa fuligem sobe e agarra nessas nuvens, porque a fumaça ela é super leve, poeira é leve, então acaba agarrando nessas nuvenzinhas que a gente acha que é de algodão. Quando acontece, por exemplo, uma queimada, aconteceram várias queimadas lá na Amazônia e elas foram tão fortes, mas tão fortes, que várias nuvens conseguiram ser transportadas carregando essa fuligem e caindo água preta do céu. Foi muito triste de se ver. O mesmo já aconteceu no Cerrado,
Já chegou até em São Paulo esse tipo de chuva, uma chuva preta, uma chuva muito escura, e isso é triste de se ver, sabendo principalmente que a causa dessas queimadas não é uma causa natural, é uma causa que vem por causa dos homens, tá, gente? Coloquei aqui algumas imagens de nuvens. Existem vários tipos de nuvens. Nuvens que estão muito distantes. Essas nuvens muito distantes, normalmente elas ainda estão sendo formadas, ainda tem muito vapor d'água presente ali, não vai chover rapidamente. E nós temos algumas nuvens mais pesadas. As nuvens mais pesadas são essas que você vê mais assim, um formato bem certinho, parece que elas estão bem próximas da gente. Essas nuvens têm uma concentração alta de água. Lembrando que as nuvens, elas auxiliam na formação e na continuidade dos rios flutuantes. Os rios flutuantes são o quê? Na verdade, a água que é passada através da forma de vapor, levadas através das nuvens. Então, a maior parte da água que vem lá da Amazônia, principalmente por causa da transpiração das árvores presentes naquele local, a água evapora e ela é transportada para cá graças à atividade dos ventos também. Então, os rios flutuantes, eles são super importantes, porque eles que vão irrigar outras regiões que não têm rios, não têm lagos, e só conseguem captar e receber essa água vinda dessas nuvens. Tá? Outro evento, fenômeno que a gente acaba encontrando nessa parte da atmosfera são as descargas elétricas. As descargas elétricas, elas acontecem graças a diferentes concentrações de elétrons dentro das nuvens. Existem regiões da nuvem que você tem uma carga positiva e regiões onde você tem uma carga negativa. Dependendo do movimento dessas nuvens, se elas se chocarem com outras nuvens, você pode ter uma descarga elétrica, uma energia saindo dessas nuvens. E essa energia que sai, ela acaba atingindo a Terra. Lembrando, raio e trovão acontecem por causa de uma descarga elétrica, normalmente durante uma tempestade, mas podem acontecer sem a gente estar vendo chover. Por quê? O raio, ele vai ser a imagem, ele vai ser a luz dessa descarga elétrica. E já o trovão vai ser o barulho dessa descarga elétrica. Os dois, então, fazem parte da descarga elétrica, tá bom? E vamos falar então agora das massas de ar. As massas de ar, quando vêm essas nuvens, quando elas são transportadas, a gente pode ter massas de ar quente, massas de ar frio. Dependendo da temperatura de onde elas são formadas, elas vão carregar esse calor ou esse friozinho dentro delas. O que vai caracterizar uma massa de ar? A gente tem a temperatura, a pressão que existe nessa massa e a umidade dela. Tudo isso é muito específico. Uma massa de ar nunca vai ser igual a outra massa de ar. Regiões na linha do Equador, no centro da Terra, elas possuem massas de ar mais quentes, enquanto as regiões que ficam nos polos, nos extremos, possuem massas de ar mais frias. Então, quando a frente da massa de ar bate em outra massa de ar, né? Imagine que a gente tem uma massa de ar seguindo, não vai ser uma nuvem, vai ser só ar ali, porque a gente não tem muita concentração de água. Então, você tem ali uma massa de ar seguindo. Essa massa de ar, se ela for quente e bater em uma massa de ar fria, o que pode acontecer? Você pode ter uma chuva. E normalmente você tem aquela temperatura que fica super abafada, estava fresquinho, de repente, nossa, ficou tão abafado e daqui a pouco vai chover. No caso da massa de ar fria, é o contrário. No caso da massa de ar fria, se ela chega perto de uma massa de ar quente, é quando você está lá numa temperatura agradável, está muito calor e, nossa, como o tempo mudou, ficou frio de repente. É porque a frente fria, a massa de ar que é fria, chegou. Como ela está chegando, é a frente. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido a matéria. A nossa matéria de hoje é super curta. É só para a gente falar um pouquinho, então, sobre os fenômenos atmosféricos, sobre a massa de ar, sobre descarga elétrica, formação de nuvens.
isso que a gente encontra dentro das nuvens. Se a gente vai ter muita concentração de poluentes, se a gente não vai ter, se a gente tem alta concentração de água em estado líquido, sólido, gasoso, isso tudo acaba interferindo nesses fenômenos atmosféricos, tá? Lembrando que a gente só passa para falar dos fenômenos atmosféricos porque essa matéria também já foi dada. Então, para refrescar a mente de vocês, tá bom? Beijo, gente! Até a próxima. Qualquer dúvida é só me procurar. Tchau!